Boa noite, gente. Boa noite, né? Tá todo mundo meio cansadão aí. Último encontro nosso esse semestre, falando sobre bibliologia. Então, como a gente sempre está fazendo nesses encontros, eu vou passar um pouco de informação para vocês, algumas coisas meio técnicas. Eu sei que tem coisa que é difícil lembrar, que é muita informação, meio maçante, né? E eu não quero, sei que você está numa igreja, não está numa escola. Mas hoje tem um pouco mais de informaçãozinha, porque a gente vai falar sobre canonização. E depois eu queria terminar, como a gente tem feito também, pegando alguns versículos e trabalhando algumas questões mais devocionais para a nossa vida, mas falando também sobre o valor da palavra de Deus. Tá? Então hoje, algumas informações, se você estiver anotando, depois eu posso passar para você, porque hoje tem umas coisinhas, eu vou passar rápido por algumas coisas, para não ficar muito maçante para você. Bom que o Axel está aqui, qualquer coisa vocês podem perguntar para ele, que ele fez CLD, então ele sabe tudo sobre Bíblia. Né, Axel? Mais ou menos, né, Axel? Vamos lá, vamos fazer uma revisão rapidinho, pode pôr lá. Ó. Isso. Primeiro encontro nós falamos sobre revelação. Não sei se todos estavam aqui, eu ainda não consigo, eu sou péssimo para guardar rosto, mas eu sei que um ou outro eu lembro de vocês. Mas aqueles que não estavam, nós falamos sobre revelação. O que é revelação geral? Qual que é o propósito? Que não é salvar, é tornar o homem desculpável perante Deus. E a revelação geral é aí a natureza, a providência de Deus, é o senso comum que Deus colocou. Lembra, todo mundo sabe que matar é errado, independente de nunca ter acesso à Bíblia. Isso foi Deus que colocou na mente do ser humano como senso comum. Revelação geral não serve para salvar alguém, mas tornar o homem indesculpável e o acesso dela é para qualquer pessoa. Todas as pessoas têm acesso a essa revelação geral. Revelação específica se dá por meio da Bíblia e, obviamente, de Jesus Cristo. É para algumas pessoas e o propósito é para promover a salvação. Essa é a revelação específica. Depois nós terminamos do primeiro encontro falando de Lucas 16, o valor que Abraão dava para a palavra de Deus, lembram lá da história do rico e do Lázaro? E 2 Pedro, a gente viu o valor que o apóstolo Pedro dava para a Bíblia, mesmo ele passando lá no Monte da Transfiguração por uma experiência incrível, ele fala, a gente tem ainda mais firme a palavra dos profetas, a Bíblia é mais digna de confiança do que qualquer experiência sobrenatural que a gente possa ter, por mais que essas experiências sejam boas com Deus. Segundo dia, depois, há 15 dias atrás, nós falamos sobre inspiração, tratamos um pouco da inspiração verbal e plenária. A gente acredita que a Bíblia toda é inspirada por Deus, isso é inspiração plenária, e inspiração verbal de que cada palavra escrita, lembra do nenhum iota e nenhum o que falha ali, né, que é aquele simbolinho que eu desenhei para vocês, a gente estava lá em cima, nada disso ia ser retirado das escrituras, e então isso vai permanecer. A gente acredita que até esses sinaizinhos aí são inspirados por Deus. Nós falamos também um pouco de autoridade, sobre inerrância e infalibilidade. Ou seja, a Bíblia não contém erros e também a Bíblia não leva ninguém ao erro, ela não conduz ninguém ao erro. Se você seguir exatamente o que a Bíblia está falando, ela não vai te fazer pecar, não vai te conduzir ao erro, mas vai te levar mais perto de Deus, a santidade. Tudo isso, essas doutrinas de inspiração e autoridade, vocês vão lembrar que estão relacionados aos manuscritos originais. Talvez você vai encontrar um errinho de português na sua Bíblia, porque nós temos uma cópia daquilo que é o original, e essas doutrinas servem para o original, mas a gente tem uma boa tradução aí, você tem na sua mão. Eu espero que você não use a mensagem ou essas coisas, daí eu não vou poder falar isso. Mas se você usar NVI, RA, RC, qualquer dessas daí, Bíblia Viva, Bíblia século XXI, são todas boas traduções para você usar. A NTLH é uma muito contextualizada, algumas coisas você pode até usar, mas eu não indico tanto assim. E daí para frente, Bíblia Freestyle, que você encontra na internet, ou Bíblia Mensagem, ou qualquer outras dessas daí, tudo que passar disso, tome cuidado. Muito cuidado. Tudo bem? Hoje a gente vai falar por que nós seguimos apenas 66 livros e não um pouco mais como o católico segue. Isso a gente dá um nome de cânon. Por que nós só temos isso na nossa Bíblia e não mais ou não menos do que isso?
Isso foi algo muito debatido ao longo do início da igreja, especialmente os livros que entrariam no cânon. Na verdade, até Lutero depois teve alguns problemas com alguns livros na hora de estudar a Bíblia. Ele chamava Tiago da Epístola de Palha, porque para ele Tiago estava falando de justificação pelas obras, né? Aquela partinha que fala das obras. E aí ele tinha uma certa dificuldade, né? Defendendo a justificação somente pela fé, lá na Reforma. Mas a gente sabe que Tiago não fala que a salvação vem pelas obras, mas ele tinha uma certa dificuldade com o livro de Tiago. Ele aceitava, mas com uma certa dificuldade. E depois, o catolicismo, depois de 1400, ele inseriu alguns livros na Bíblia dele, oficialmente lá, promulgado pelo Papa da época, que são os livros apócrifos. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Tá? Então, por que a gente segue só esses 66 e não mais, não menos? É mais ou menos isso que a gente vai falar. Então, informação, talvez maçante, assim, mas guarde, isso é legal. Você pode encontrar algum católico um dia, conversar com ele, vai ser bem bacana. Tá, então está ali a palavrinha cânon, está lá em grego escrito, em português é cânon mesmo, daquela câmera lá, a palavrinha cânon. Ela significa régua, é alguma coisa que dá ideia de medida, o tamanho exato. Então, nos pais da igreja, na igreja primitiva, né, com os pais da igreja lá, o pessoal que foram os discípulos dos apóstolos, era usado para falar sobre os credos. Então, eles escreviam muitos credos. Cremos em Deus Pai, por causa das heresias que estavam surgindo. Então, eles usavam esses credos e chamavam isso de cânon, ou seja, essa regra que a gente tem, isso que a gente acredita. Quem está dentro desse padrão é chamado de cristão. Quem não está é chamado de herege. Então eles foram escrevendo esses credos porque né, as crenças, especialmente a respeito da pessoa de Cristo, começou logo, uns achavam que ele não tinha vindo em carne, outros que ele era só um espectro, uma imagem aqui, tentando conciliar a natureza divina com a natureza humana, e começou a bagunçar muito. Eles falaram, espera aí, vamos definir o que a gente crê. Aqueles que estão dentro dessa regra, né, dessa reguinha, desse padrão, esses são os crentes. Fora disso é herege. Então eles usavam esse nome cânon para esses credos apostólicos. Aí depois, a partir do século IV, começou a ser usado para a Bíblia, para aquilo que a gente tem, né, depois que foi fechado exatamente o cânon, em 367 com Atanásio, aí foi essa palavrinha foi usada para a Bíblia. O que é cânon? Definiçãozinha ali para a gente. Então é um conjunto de livros que a gente considera inspirado por Deus. Esses 66 livros nós consideramos inspirados por Deus, e que esse conjunto de livros serve de regra, de fé e prática para o cristão. Por exemplo, se você pegar a Bíblia Católica, você vai se deparar com um livro chamado Macabeus. Na parte histórica, esse livro é muito bom, porque ele conta aquele período de 400 anos, as Bíblias mais antigas, sabe, quando terminava o Antigo Testamento, vinha 4 páginas em branco, depois começava o Novo, para dizer os 400 anos que Deus não se pronunciou, não teve nada de escrito entre o Antigo Testamento e o Novo. A história de Macabeus conta esse período, pelo menos uma partinha desse período, de uma revolta de um rei que conquistou lá, profanou o templo de Jerusalém, e essa família dos Macabeus, uma família de judeu, eles tiraram esse rei do poder. Então, como história é muito legal, mas não como regra de fé e prática para a gente. Então, você pode estudar Macabeus para saber a história, o que aconteceu nesses 400 anos, uma parte desses 400 anos. Mas você não pode estudar Macabeus, como os católicos fazem, como regra de fé e prática para a gente. Por quê? Porque ele não é inspirado por Deus, ele não faz parte do cânon. Tudo bem? Vamos lá, pode pôr. É isso. Então, tem algumas evidências aí. Eu vou citar, vou passar rápido. A ideia não é muitos versículos. Depois, se você quiser pegar uma teologia sistemática e comparar os versículos ali, ou uma teologia básica do Charles Wright, talvez seja mais fácil para você começar. Teologia elementar do Bancroft também, é uma coisa mais simples, mas que vai te trazer todos os versículos ali. Mas a ideia, nós temos evidências externas, ou seja, fora da Bíblia, e evidências internas, que estão na própria Bíblia. Então, o que está na Bíblia, o livro não pode ter erro nem contradição. Se um livro contradizer o outro, ou ele se contradizer nele mesmo, assim, fica meio esquisito. Tem um livro, por exemplo, lá desses apócrifos da Bíblia Católica, que fala que tinha um espírito imundo lá, tudo, e aí o cara fala para, ao invés de orar, que é o que Jesus ensina, fala que você tinha que acender uma vela, matar um animal, derramar o sangue em cima dessa vela, e não sei o que.
está ensinando a fazer macumba ali. Bem macumba ali. Aí você pega aquilo lá e fala assim, opa, mas parece que o restante da Bíblia inteira fala que quando eu deparo com um demônio, não é assim que eu trato ele. Não é fazendo uma mandinga para expulsar o demônio. Então isso é uma contradição. Por isso que esse livro não entra no que a gente acredita como Bíblia. Mas para eles, para os católicos, eles entram. Então não pode ter erro, não pode ter contradição. Ele tem que se auto-autenticar. Ou seja, assim diz o Senhor, o Antigo Testamento fala. Ou João também, quando fala autoridade reivindicada, o Evangelho de João, o apóstolo ele fala assim, lá no finalzinho, essas palavras são verdadeiras e eu dou testemunho delas. Tipo, o que eu estou escrevendo é de fato verdade, foi assim que aconteceu mesmo. Então ele autentica aquilo que ele mesmo escreveu. Além disso, claro, todo livro, você precisa de uma autoridade apostólica, ou no Antigo Testamento, de alguém que autentica aquele livro. Então, Moisés, que escreveu os livros, Davi, Salomão, todos os escritores dos livros ali, Esdras escreveu alguns livros. Então, os autores desses livros, você precisa que seja gente conhecida. Qual o único problema que a gente tem nisso? Um livro da Bíblia que a gente tem problema. Hebreus. Quem que escreveu Hebreus? A gente não sabe. Tem algumas sugestões. Alguns acham que foi Paulo, alguns acham que foi um discípulo de Paulo, como eu acho, talvez apóstolo, Apolo ou Barnabé, mas a gente não sabe quem foi. Agora, o ensino dele casa exatamente com o restante do Novo Testamento, inclusive das epístolas de Paulo. Por isso que ele entra, mas é o único livro que a gente não sabe, assim, tem nem ideia de quem escreveu. Nada, a gente não consegue identificar quem escreveu. Ele também tinha que ser aceito pelo povo de Deus e reconhecido pelos concílios ali. Quando uma carta era escrita, não ficava só naquela cidade. Então, Paulo deixa claro que ele queria que desse para as outras igrejas. Outras não, mas a gente sabe que as cartas e também os evangelhos eram circulados ali pelas igrejas. Então, os manuscritos, o pessoal recebia ou fazia uma cópia e mandava para outra igreja, ou mandava aquele manuscrito depois de ler ali. Então, essa aceitação pelas igrejas desses livros autentica também esse livro como um inspirado. Não, a igreja aceitava esse livro como palavra de Deus. Então, a igreja de Corinto lá recebendo uma carta, não fica só para ele. Por quê? Porque elas pensam, não é só para mim. Aliás, no comecinho da carta aos Coríntios, fala lá, e para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Então assim, repassem isso para as outras igrejas, porque isso não é só para a sua igreja, isso são para as igrejas. Então eles passam isso como uma forma de, se serve para todo mundo, é porque é inspirado por Deus para todas as igrejas. Então tinha que ter essa aceitação. Vamos lá, Lídia? Isso. Aí tem no Antigo e no Novo Testamento, você tem algumas regrinhas que a gente usa assim, particulares para um e para outro. Tá? Então no Antigo Testamento, você tem o próprio Antigo Testamento, que autentica alguns livros. Por exemplo, a lei de Moisés, ela é citada ao longo do Antigo Testamento inteiro. Assim diz a lei, a palavra do Senhor. Então, pegando esse Pentateuco e falando, isso daqui é palavra de Deus. Além disso, você tem nos manuscritos do Mar Morto, lembra? 1947, estava um menininho lá andando pela região de Qumran ali, e aí ele joga uma pedrinha numa caverna, vocês lembram dessa história, né? Faz um barulho diferente, entra um pessoal lá, dois beduínos, entram lá e encontram um monte de vaso com um monte de manuscrito lá, um monte de rolo, né? São os rolos do Mar Morto. Inclusive o livro de Isaías inteiro, só não tinha o livro de Esther lá no meio, fragmentos. Mas o único inteiro que tinha era o livro de Isaías. E aí eles pegaram e compararam, o manuscrito mais antigo que já foi achado, e compararam com os que a gente tinha até antes disso, e viu que era quase todo idêntico ao que tinha. Então, os manuscritos do Mar Morto servem, porque são os mais antigos que a gente tem hoje, né, e está aí nos museus, quase toda a coleção está no Museu de Jerusalém. Lá, então, lá está, um dia se você for para Jerusalém, vai lá, você vai encontrar os manuscritos mais antigos que a gente tem sobre a Bíblia. Né? A gente não tem o original, mas os mais antigos estão lá. Então, isso é uma forma de autenticar. O engraçado é que esses dois beduínos que acharam não sabiam desse valor. E aí eles venderam esses manuscritos por $100. Imagina. Hoje os Estados Unidos quer comprar do Museu de Jerusalém.
o curador do Museu de Jerusalém, eu fui numa palestra com ele, quando ele veio aqui para o Brasil, e ele falou, os Estados Unidos quer comprar e eles estão oferecendo $1 bilhão para comprar. E a gente não vende esses manuscritos do Mar Morto. E os 2 beduínos venderam por $100, achando que estava fazendo um bom negócio, né? Um monte de papel velho que não servia para nada. Nos pais da igreja, muito interessante que todos os escritos dos pais da igreja, você não tem nenhuma citação dos livros apócrifos, nenhuma citação. Eles não citam aqueles livros que o catolicismo reconhece como fazendo parte da Bíblia deles. Mas eles citam quase todos os livros que estão na nossa Bíblia, com exceção de um ou outro. Também nas 250 citações lá no Novo Testamento, você tem, com exceção de Esther, Cantares e Eclesiastes, você tem todos os livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia citados no Novo Testamento. Quantos apócrifos tem? Nenhum. Você não tem citação de Macabeus, de Judite, desses livros, você não tem. Mas você tem todos, com exceção desses 3, Esther, Cantares e Eclesiastes, citados no Novo Testamento, quer direta ou indiretamente. Aí no ano 90, aconteceu esse sínodo, né, uma reunião de rabinos, liderado por um cara chamado Ben Zakkai, Yochanan Ben Zakkai, um judeu lá, mas não precisa guardar essas coisas. E aí, nesse concílio, foi o primeiro concílio que eles organizaram os 22 livros do Antigo Testamento para o judeu, que para a gente são 39, mas o conteúdo é o mesmo, eles só dividem diferente da gente, mas o conteúdo é exatamente igual. Aí eles fecharam esses 22 livros, 39 para a gente, e falaram, isso é o que é reconhecido como palavra de Deus no Antigo Testamento. Depois disso veio um camarada chamado Jesus Ben Sirá, que também é um judeu, e ele dividiu esses escritos em lei, profetas e escritos. Você vai lembrar que é exatamente essa divisão que o Novo Testamento faz, que eu já falei aqui. Quando Abraão falou, ele já tem os Moisés e os profetas, lembra? Então é a lei, os profetas e os escritos, ou as poesias. Depois disso, Filo de Alexandria é um historiador, ele também autenticou essa divisãozinha, e por fim José falou que as profecias do Antigo Testamento se encerraram no rei Artaxerxes. Ele escreve isso, e rei Artaxerxes viveu lá para o ano de 400 a.C. Então, exatamente nessa época, 400 a.C., quando a gente não tem mais nada de escrito, o catolicismo tem, Macabeus, tem coisa que vai para frente, mas José fala, ali se encerrou o que tem de profecia. Então, no Antigo Testamento, esses são os critérios que a gente usa para você olhar para um livro e falar, isso é palavra de Deus, aquilo lá não é palavra de Deus. Além disso, exatamente, isso é muito legal. Jesus lá em Lucas 11, 50 e 51, ele fala assim, olha que interessante. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel, lembra? O primeiro camarada a ser morto aqui na face da terra, lá em Gênesis 4, Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. O que é interessante nisso? O interessante é que Zacarias não é o Zacarias que a gente tem na Bíblia, um dos profetas menores lá. Não é um daqueles profetas. Esse Zacarias é o sacerdote que foi morto entre o altar e o santuário, filho do sacerdote Joiada, que está lá, a história dele está narrada em 2 Crônicas, no finalzinho do livro de 2 Crônicas. Na ordem da Bíblia do Antigo do judeu, que inclusive está por aí, onde que a Aline estava sentada? Isso, pega ali em cima ali, ó. Depois se alguém tiver curiosidade e quiser ver. Na ordem da Bíblia deles, que inclusive é ao contrário, começa aqui, né, e vai virando aqui. Na ordem da Bíblia deles, o último livro da Bíblia, se alguém quiser conferir aqui depois, é 2 Crônicas, porque eles terminam, que é onde termina a história mesmo do povo judeu. Então Jesus está falando assim, o primeiro camarada que faleceu, que foi assassinado, foi Abel. O último registro histórico que a gente tem na Bíblia judaica, de alguém que foi assassinado, foi esse Zacarias, que foi o filho do sacerdote Joiada. Tem gente que foi judeu que foi assassinado, profeta depois disso? Teve.
Mas Jesus fala, esse foi o último que está registrado na palavra de Deus. É como se ele estivesse falando, até aí é palavra de Deus. Depois disso, teve outros que morreram, que foram assassinados, mas não é considerado palavra de Deus. Tá? Então depois vocês dão uma lida no finalzinho do 2 Crônicas, tem a história ali desse profeta Zacarias. No Novo Testamento o livro tem que harmonizar com outros livros. Tá? Então, por exemplo, o livro de Tiago, que parece que fala sobre justificação pelas obras. Mas quando você estuda bem, você vê que ele não está em contradição com o que diz Romanos e Gálatas, por exemplo, da justificação pela fé. Então, ele é bem harmonizado com o restante das Escrituras, por isso que a gente considera Tiago também, a gente não, né? O pessoal considerou Tiago como fazendo parte. Tinha que ter também a autenticidade de um apóstolo, evidências de singularidade. Por que nós temos 4 evangelhos e não um? Parou para pensar isso? Porque 4 vezes a mesma história. Essa evidência de singularidade, que esses evangelhos eram necessários por algumas particularidades, algumas singularidades que eles tinham, que Deus falou, eu preciso escrever isso de 4 maneiras diferentes para eles entenderem essa história, porque cada um conta alguns detalhes que o outro não traz. Agora, pasmem, tem muito mais evangelhos do que os 4 que a gente tem, muito mais. Por que os outros não entraram na Bíblia? Porque não são inspirados por Deus. Tá? Então, você tem mais evangelhos do que os 4, mas só os 4 são inspirados por Deus. Talvez você já viu falar daquele evangelho de Judas, tem evangelho de Barnabé, tem um monte de gente que escreveu o evangelho, que é a história de Jesus. Mas esses 4 que a gente tem são inspirados por Deus. E por que 4 e não 1? Porque cada um é singular. Cada um conta algum detalhe da vida de Jesus que o outro resolveu deixar. E Deus falou, não, esses 4 cumprem bem ao propósito que eu quero passar para eles, do que como foi a vida de meu filho aqui na terra. Mais uma vez, testemunho dos pais da igreja. Aí, lá em 367, o Atanásio foi o primeiro camarada a se preocupar em fechar o cânon. Até aí, você não tinha essa dificuldade. Porque, pensa bem, o pessoal recebia uma carta e mandava para os outros. E era uma coisa assim, as cartas ficavam circulando. Aí surgiu um camarada chamado Marcião, um herege ali do começo da igreja, e ele decidiu, por conta própria, falar o que era a Bíblia para ele, o que era a palavra de Deus. Como ele não queria se dar muito bem com os judeus, ele falou assim, tudo que é Bíblia no Novo Testamento, é tudo aquilo que condena o judaísmo. Então, para ele o evangelho era só o de Lucas, que é o mais gentil que você tem, escrito inclusive por um gentil. As cartas de Paulo, que Paulo desce a lenha no judeu mesmo, e fala, né, embora ele era judeu, ele fala, eu considerei tudo isso esterco, é isso aí mesmo. Então, era mais ou menos isso que ele cria como evangelho, como palavra de Deus no Novo Testamento. Aí você imagina a igreja, quem é esse cara para falar o que é o que não é palavra de Deus? Se ele está falando o que é palavra de Deus, a gente tem que mostrar o que a gente considera como palavra de Deus. E aí começou essa discussão com Atanásio em 367. Depois teve o concílio de Hipona, lá na cidade do Agostinho. E no concílio de Cartago, com esse mesmo Atanásio, em 397, foi fechado o cânon. Aí, a partir daí, você não tem mais alteração na Bíblia cristã evangélica, na nossa Bíblia. Você não tem mais. Inclusive, é exatamente igual ao que o judeu crê no Antigo Testamento, diferente do católico. A nossa Bíblia do Novo Testamento, né, o testamentário, é exatamente igual ao do católico. Só o Antigo Testamento que muda. Tudo bem? Se você tiver um tempinho, dá uma lida um dia ou outra nos escritos chamados apócrifos, né, do catolicismo. Tem umas coisas que é até engraçada. No finalzinho de Macabeus, o escritor fala assim, se eu cometi algum erro ao escrever isso, me desculpa. Mas se eu acertei em alguma coisa, era isso mesmo que eu queria fazer. Sabe o que ele está querendo dizer? Tipo, para hoje o que tem é isso, né? Eu tentei fazer o meu melhor. Talvez eu tenha cometido um erro, daí vocês me desculpam. Vocês me desculpem se eu cometi um erro. Mas se eu acertei, a minha intenção foi acertar mesmo. Então um livro desse, você acreditaria num cara desse que estivesse escrevendo isso, né? Eu tentei fazer o meu melhor, mas se eu errei, desculpa, gente, sou humano, né? Todo mundo erra. Então, você lê um livro desse e fala assim, eu não posso confiar isso como regra de fé e prática para a minha vida. Se o cara está terminando o livro dele assim,
você põe o pé atrás. Tá? E tem vários outros problemas nos livros chamados apócrifos, aqueles que os católicos acreditam. Muitas das doutrinas que o catolicismo crê, purgatório, essas coisas, vêm desses livros, por isso que eles fazem questão de incluir na Bíblia deles. Inclusive, alguns foram escritos depois que a doutrina realmente surgiu, e eles escreveram para defender essa doutrina, fica bem fácil. Então está ali uma divisãozinha, você tem alguns livros que são universalmente aceitos, ou seja, nunca teve discussão nenhuma, nunca na história da igreja teve discussão a respeito desses livros. Está lá, os 34 do Antigo Testamento e 22 do Novo Testamento. 39 do Antigo, por que está 34 ali? Ah não, 34 do Antigo, tá certo. Tem alguns do Antigo que foram meio duvidosos ali, que são o segundo. Cantares, tinha muita gente que falava assim na história da igreja. Como que um livro tão pornográfico assim pode entrar na Bíblia? Onde já se viu, né? Falando tudo aquilo lá. Né? Se você está novinho ainda, espera para ler Cantares mais para frente. Não é muito bom agora. Onde já se viu está aquilo lá. Aí, como desculpa, alguns falaram assim, não, aquilo lá não fala disso que você está pensando. Fala de Jesus Cristo e da igreja. Gente, não é de Jesus Cristo da igreja, tá? Fala exatamente daquilo que você está pensando, mas fala disso dentro de um casamento, do jeito que Deus projetou, sem erro nenhum, sem pecado nenhum. A Bíblia até isso ensina e mostra lá o que tem que ser feito. A minha pregação no casamento do Lucas e da Paulinha, não, do Gabriel e da Priscila, foi em cima de Cantares, né? Lembra? Quando eu preguei lá. Então, Eclesiastes, Ezequiel, Esther, Provérbios e os do Novo Testamento, alguns também. Tiago, como a gente falou, Lutero falava assim, essa epístola de palha, né? Ela tem um valor muito, né? Justificação pelas obras, é meio estranho isso daí. Aí você tem considerado os pseudepigráficos. O que é isso? Pseudo, falso, né? Você já ouviu essa palavrinha? São aqueles que dizem que tem o autor, mas na verdade não foi esse autor que escreveu o livro. Então, a escrita dele, o autor que reivindica o livro, não foi esse mesmo. Alguém, por exemplo, é como se o Domingos tivesse escrito alguma coisa aqui na igreja, homologado alguma coisa aqui, e aí ele sei lá, morre depois de um tempo, tudo, e alguém lá na frente pega esse escrito dele, acrescenta mais um monte de coisa e fala, tá aqui, foi o Domingos que escreveu. Mas muita coisa de lá não foi ele que escreveu. É isso que o pessoal fez com alguns desses livros, tá? Então tem Enoque, Ascensão de Moisés, Atos de Paulo, Epístola de Barnabé, tem uns livros desses aí, que falam que, mas foi Paulo que escreveu, foi Barnabé. Não foi esses caras que escreveram, fica tranquilo, foram outras pessoas. E os livros apócrifos, que desde 1546 são reconhecidos pela Igreja Católica, está lá Tobias, Macabeus, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão, tem outros ali. Tem Judite, tem uns livros que eles acreditam. Lá no Concílio de Trento, eles reconheceram isso como canônico para eles e não para a gente. Você viu que veio tarde isso, né? Em 1546, só esse reconhecimento deles. Olha que bacana isso daqui. Onde a gente se encaixa na história da bibliologia? Então, pensa comigo. Lá na eternidade, Deus tinha os seus propósitos, os seus planos para a humanidade. E ele pensou, eu preciso me revelar ao homem. Ele quis se revelar ao homem. E aí, qual a forma que ele decidiu fazer isso? Então está lá, Deus na eternidade, seus desígnios, ele decidiu fazer isso por revelação. Eu vou me mostrar, me revelar aos homens. E aí, por causa disso, ele inspirou alguns autores humanos a escrever os que a gente chama de autógrafos, que são aqueles manuscritos originais. Então, o nome dos manuscritos originais chamam autógrafos. Quando você vira essa palavrinha num livro de teologia sistemática, você vai saber. São o que saiu lá da pena de Moisés, do estilete de Moisés, da pena de Paulo e tudo mais. Então, esses são os autógrafos. Aí, no processo de canonicidade, que é o que a gente falou hoje, nós temos os 66 livros da nossa Bíblia, que são considerados inspirados por Deus. Aí você tem o que a gente chama de crítica textual, porque a gente não tem os manuscritos originais. É a nossa briga para saber o que chega mais perto daqueles manuscritos que a gente tinha lá no começo. Então você tem aí os manuscritos gregos e hebraico. Aí você tem a tradução, que são as versões nas nossas línguas, português e tudo mais, essas línguas que vocês usam aí, inglês, né, e a versão que você quer usar. Aí você tem o processo de interpretação, e aí já entra agora o nosso papel. Então, quando você está ensinando a Bíblia para uma pessoa,
que você está passando para ela é aquele processo de Deus e seus desígnios lá na eternidade, aquilo que Ele quis se revelar ao homem, e aí todo o processo que ele foi usado, e agora você tem a Bíblia em português na sua mão, e cabe a você, a partir daí, interpretar e falar o que Deus quis dizer com essas palavras. O que Deus lá na eternidade quis se revelar ao homem. Percebe que a responsabilidade é grande de eu chegar e falar assim, assim diz o Senhor. Tem muita gente falando que Deus falou muita coisa que Ele nunca falou, nunca passou pela cabeça de Deus. Eu estou dando um grupo de estudo de evangelismo no almoço, e aí uma das mulheres lá que participam do estudo, ela falou assim, a minha pastora, ela vai numa igreja que tem pastor, falou que se a gente lê a Bíblia e não falar e não cumprir o que a Bíblia fala, Deus amaldiçoa a gente, né? Aí você fica aqueles 5 minutos tentando rapidamente caçar todos os textos que você lembra. Não vem nenhum na minha mente. Mas tem gente lá falando que tem um versículo na Bíblia que fala isso, que se eu ler a Bíblia e não praticar, Deus vai me amaldiçoar. Aí você não pode chegar também para a pessoa com os 2 pés no peito e, onde já se viu, joga fora tudo isso que você está aprendendo. Mas você fala assim, a Bíblia enfatiza, a gente vai ver hoje um texto que a gente tem que praticar a palavra, tudo, e tentar sair com um jeitinho. Mas tem muita gente falando, a Bíblia fala isso, Deus fala isso, sem sequer abrir a Bíblia para saber se Deus está falando, se Ele quis falar isso ou não. Aí você tem as ideias na sua mente, né? O que Deus realmente, que quer dizer esse texto aqui. Aí você vai aplicar isso na sua vida, esse texto vai transformar a sua vida, e depois você vai comunicar isso para outros. Então quando você está comunicando a palavra de Deus para alguém, pensa em todo esse processo de Deus lá na eternidade, querendo se revelar ao homem, e todo o processo de revelação, inspiração, de canonicidade, de escritos do original, que agora tem as versões, e depois as versões na nossa língua, e a nossa língua a gente pode ler, interpretar, aplicar para a nossa vida, e aí você comunica aquilo para a pessoa. Percebe que a Bíblia, a gente não adora esse livro como fazem os muçulmanos. Se o muçulmano pegar e fizer assim com a Bíblia, com o que ele tem lá, que ele chama de escritura, ele vai ser preso, vai ser morto, alguma coisa assim, porque tem que tratar, né, com todo um ritual. A gente não faz isso, você pega sua Bíblia, anda como você quer, joga para cima, qualquer coisa assim. Mas ao mesmo tempo, cuidado quando você vai falar, Deus falou isso, cuidado, você tem que fazer isso, mas você tem que saber fazer isso, fazer o que Deus quer que você faça, passar a Bíblia dele adiante, a palavra dele adiante. Tá? Por isso que vocês têm que vir na igreja, por isso tem que frequentar os grupos pequenos. Deixa eu fazer uma propaganda para você aí, né? Porque lá você vai ter, fazer um discipulado, qualquer coisa assim. E me ensina a estudar a Bíblia e me ensina a passar a Bíblia adiante. Porque não é só chegar e falar assim, tá aqui, ó. É isso. A gente ficou um ano lá em Atibaia, trabalhando numa igreja lá em Atibaia, fazendo estágio quando estava fazendo seminário. E aí eu encontrei um senhorzinho lá uma vez, que daí ele falou pra gente, não sei se eu já contei pra vocês, eu acho que não. Se contei também, tem gente diferente aqui. E aí ele falou assim pra gente, você era de Ribeirão Preto e veio pra cá, tudo? Eu falei, sim, estou um tempo aqui. Ele falou, eu morava em São Paulo e vim pra Atibaia. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque um dia eu abri a Bíblia e Deus falou claramente comigo. Deus falou assim, saia da sua terra, da sua parentela e vai para a cidade que eu te mostrarei. A vontade que eu tinha de falar, ele falou assim, seu nome é Abraão? Não era Abraão ele. E aí ele leu isso daqui e mudou de São Paulo para Atibaia. Fazia um tempo que ele estava morando lá. Aí eu falei, o problema é que se ele lê isso todo dia, ele vai ser um nômade, né? Andando de cidade em cidade, saindo da cidade e indo para outra cidade. E aí eu perguntei para ele, mas você mudou de trabalho? Ele falou, não, eu só mudei de cidade, porque Deus pediu. Mas o que mudou? Não, nada, só estou em outra cidade. Cuidado. Saiba ler a Bíblia, saiba interpretar a Bíblia, saiba ensinar a Bíblia, isso a gente tem que fazer. Alguns benefícios. Abra lá no Salmo 119. Salmo 119.
um salmo que a gente não lê muito, talvez por causa do tamanho dele, né? E a gente faz mais piadas com esse salmo do que realmente lê o salmo. Um salmo que cada 9 versículos, cada 8 versículos é um acróstico no hebraico com a letra do alfabeto hebraico. Então, os 8 primeiros versículos começam com a letra Aleph no hebraico. Os 8 próximos versículos começam com a letra Beit. Os 8 próximos versículos com a letra Gimel. Os 8 próximos com a letra Dalet, Het. E aí vai, um dia você vai aprender hebraico. Você vai ver. Então, cada 8 versículos no original começa com um acróstico. Todo ele um poema do começo ao fim. Pensa você pegar as 23 letras do alfabeto do português, agora 26, né? Do alfabeto do português e colocar 8 versículos com a letra A, 8 com a letra B, 8 com a letra C e fazer uma poesia, um acróstico. É isso que é o Salmo 119. Todo ele sobre a palavra de Deus. Então eu queria ler alguns versículos para vocês. Pode pôr para mim, Lídia, acho que vai entrar todos ali. Um de cada vez. Versículo 9. Conforme vai aparecendo ali, alguém pode ler para mim bem alto, por favor. Isso. Então, como você pode manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Versículo 24. Isso, a palavra de Deus é o nosso conselheiro, né? A gente tem prazer porque traz conselhos sábios para as nossas vidas. Olha que benefício. Quando você estiver assim, sem saber o que fazer, nossa vontade, eu sei que é pegar o WhatsApp e falar com alguém, mas você tem o maior conselheiro aqui, a palavra de Deus, que pode trazer o conselho reto e certo para a sua vida aqui. Versículo 50. Isso. Esse é o meu consolo no sofrimento, né? A tua palavra me vivificou. Minha versão, a tua promessa dá-me vida, essa ideia de vivificar. Mas olha que legal, né? Esse é o consolo no meu sofrimento. O que é o consolo dele? A palavra de Deus. Né? Às vezes a gente está sofrendo e fala assim, estou sofrendo sozinho, não tem ninguém aqui. Cara, você tem a Bíblia que pode te consolar com histórias de gente que você pode ler, que passou por coisas bem piores do que a gente passa, e olha o jeito que eles passaram por isso. A Bíblia é que traz consolo para a nossa vida. Versículo 98. Isso. Pensa aí em gente que você considera sábio, alguma coisa assim. Olha o versículo 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Imagina você numa faculdade, numa escola lá e falar assim, eu tenho mais discernimento, mais sabedoria que aquele cara que está lá na frente se achando o mais sábio do mundo, porque eu tenho acesso à palavra de Deus. Mas não é só acesso, porque eu medito nos teus testemunhos, nos teus mandamentos. 100 e o 130, pode ler os dois, quem achar. Isso, e o 130. Isso, talvez você pense assim, mas eu sou muito jovem, sou muito novo, né, para tudo isso. Então a Bíblia, para aquele que se acha simples, ela dá esse entendimento, de forma que a pessoa fica mais sábia que os mais velhos, que os anciãos. Porque a experiência de vida ajuda, mas o que traz sabedoria é a Bíblia. Eu não preciso adulterar para aconselhar e para mostrar para um adúltero o que deve ser feito a respeito, o que Deus pensa sobre o adultério. Eu preciso meditar no que Deus fala sobre casamento e sobre tudo que está envolvido isso. Por fim, 165. Isso. Grande paz há para aqueles que meditam da tua lei. E nada há que os faça tropeçar. Nada há que os faça tropeçar. Eu não vou terminar com esse texto, eu vou terminar com o texto de Tiago. Mas o meu desafio para você é ler esse Salmo 119, pensando em tudo aquilo que você ouviu sobre a palavra de Deus.
Não é fantástico? Traz consolo, me faz mais sábio que os anciãos, mais sábio que os mestres, me dá paz, não permite que eu tropece. Olha quanta coisa boa tem da gente ler, meditar e estudar a palavra de Deus. Então, chega na sua casa essa semana, pega 8 versículos por dia, se você não quiser ler todo o Salmo 119 de uma vez, ou divide aí 16 versículos por dia, alguma coisa assim. Mas dá uma olhada e veja o que o salmista aqui está falando sobre a palavra de Deus. As palavras que ele usa é mandamentos, preceitos, testemunhos. Toda vez que você vira uma palavrinha dessa, está falando a respeito da palavra de Deus, da Bíblia que você tem acesso aí, no papel, no celular, alguma coisa assim. Alguns outros benefícios, eu não vou ler isso para vocês, pode passar. Aí nos livros de erros, pode pôr, Lídia. Traz, a Lídia não é mais a Lídia que está lá, tchau. Traz santificação, torna sábio para a salvação, traz liberdade, traz felicidade. Esse último texto eu queria terminar com vocês, abram lá Tiago. Pode pôr, Tiago, acho que é o próximo aí. O último slide. Pode pôr o próximo. Aí, Tiago 1. A gente vai terminar com esse texto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, 22, né? Agora 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Pensa que contradição, vocês mulheres aí. Se bem que hoje em dia os homens também fazem isso, né? Eu sei que tem homem vaidoso. Mas pensa aí, vocês mulheres, vocês ficam lá, acordam, dá uma bela de uma olhada no espelho, vê tudo que vocês veem quando você acorda, que ninguém vai ver isso até você casar, né? Tem mulher que praticamente acorda maquiada já, para não mostrar isso para ninguém. Aí pensa bem que você acorda e olha no espelho exatamente do jeito que você acordou e não faz nada, sai de casa. Impossível, né? É exatamente isso que o Tiago está fazendo. Uma pessoa dessa é chamada de insensata. Então, onde já se viu uma pessoa fazer isso? Ela olha no espelho, ela vê que tem tanta coisa para mudar, o cabelo está tudo bagunçado, a cara amassada, né? E tem marca de não sei, e tem tanta coisa para mudar, e ela pega e sai. Não é loucura fazer isso? A Bíblia está falando que ela é esse espelho, que eu não posso olhar no espelho, a Bíblia vai mostrar muita coisa que eu tenho que mudar na minha vida, mas eu não tenho que assim, legal, agora eu sei tudo que eu tenho que mudar, e saio exatamente e esqueço de tudo o que eu acabei de ver no espelho. A Bíblia, olha que interessante, sejam praticantes, persevera na prática, praticando, olha a ênfase que Tiago dá para a prática da palavra de Deus. Vocês tiveram muitas informações nesses 3 dias da Bíblia por ela mesma. Técnicas de cânon, de inspiração, de revelação, de autoridade. Mas a grande mensagem da Bíblia não é conhecer só a Bíblia, é conhecer e praticar a Bíblia. Eu lembro da história de um rapaz no seminário, o Davi Cox, o fundador do seminário bíblico, contou pra gente, de um rapaz que chegou, que estava numa aula de ética, há muito tempo, e aí ele falou, Davi, estou com um grande problema, estava numa aula de ética aqui, você falando de relacionamento com os pais, e eu percebi o quanto eu preciso pedir perdão para os meus pais, de tanta coisa errada que eu pensei, que eu fiz deles, mas eu moro longe, eu vou perder uma semana de aula, e eu sei que isso vai acarretar muita coisa no meu currículo, vou ficar sem assistir aula, tudo. O Davi falou assim para ele, é melhor você aplicar uma verdade que você aprendeu das Escrituras, do que aprender 100 e não aplicar nenhuma. Então vai lá e põe isso em prática. É isso que a gente tem que fazer. A gente quer conhecer um monte de coisa, né? E eu sei que vocês da sua idade querem estudar escatologia, né? É legal, é curioso, nossa, tanta coisa que a gente quer conhecer, mas a gente tem tanta informação da Bíblia que a gente não põe em prática. É melhor você pegar tudo isso que você já tem de informação e coloque em prática. E eu sei que você sabe o jeito que você tem que conduzir seu namoro, o jeito que você conduzir seu casamento, o jeito que você tem que ser na sua família, o jeito que você tem que ser na sua escola, na faculdade, no seu trabalho. Eu sei que vocês sabem disso, porque é falado aqui.
mas a gente às vezes não coloca em prática. E quer conhecer a Bíblia cada vez mais, e esquece que a Bíblia não foi feita para encher a nossa cabeça, a vida foi feita para transformar as nossas vidas. Então, a última palavra que eu queria deixar para vocês, o último desafio: não encare o estudo da Bíblia como um estudo científico apenas, e eu quero conhecer os mistérios e saber cada vez mais. Encare o estudo da Bíblia de forma diligente, mas que isso possa transformar a vida de vocês. Que vocês, a cada leitura da Bíblia no dia a dia, isso possa mudar completamente a vida, o pensamento, as suas crenças, as suas atitudes, e que as pessoas possam de fato ver a diferença de alguém que está lá meditando e estudando nas Escrituras. Amém? Deixa eu orar com vocês. Senhor, muito obrigado por o Senhor deixar um livro que muda as nossas vidas, Deus. Como a gente reconhece que somos pecadores e tantas coisas nós precisamos mudar, coisas que não sabíamos que era errado, coisas que nós agora aprendemos com a Tua Palavra, e que o Senhor nos ajude a sair dela transformados, Deus. Que a gente olhe a nossa face no espelho como a Tua Palavra é e revela para a gente tudo aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida, mas que a gente não saia de maneira indiferente quando estivermos diante da Tua Palavra, que a gente não esqueça a nossa face logo depois de sair diante dela, mas de fato a gente olhe para a nossa vida e mude as nossas vidas, Deus. Que nós possamos ter essa atitude, e que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito Santo nos capacite a fazer essas mudanças que nós sabemos que são necessárias para a gente, Deus. Agradeço por esse tempo que passamos aqui juntos, e que todos nós aqui possamos dar o devido valor para a Tua Palavra, Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.